bom dia, paz do Senhor. Estamos começando a nossa aula nesse domingo, são 9 horas da manhã. Deus abençoe. Hoje, dia 15 de novembro, dia de eleições municipais. Amém. Eu agradeço a tua participação, a tua audiência. E estamos aqui na proposta de estudarmos a carta a Filemão, a carta que Paulo escreveu a Filemão. E hoje vamos comentar os versículos 17, 18 e 19. Amém? E o tema da nossa lição é o amor ao próximo. Ok? Então acompanhe comigo ali na carta de Filemão, que é apenas um capítulo, versículos 17, 18 e 19. Versículo 17. Assim, pois se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. 18. E, se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. 19. Eu, Paulo, com a minha própria mão o escrevi, para te... Vamos repetir, gente. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Amém? Então, esses 3 versículos vamos estar comentando. Então, Paulo está enviando Onésimo de volta a Filemão, ok? Onésimo era um escravo fugitivo, foi parar na mesma prisão que Paulo, e lá Paulo pregou Jesus Cristo, pregou o Evangelho, Onésimo se converteu, agora Paulo envia Onésimo de volta a Filemão. E junto com Filemão, com Onésimo, vai uma carta que Paulo escreve para essa reconciliação, para esse encontro entre Onésimo e Filemão. E essa carta que nós estamos comentando é uma carta muito pessoal. Mas, apesar de ser uma carta tão íntima, ela revela muito do caráter de Paulo, revela muito daquilo que Paulo sentia em relação àquilo que ele fazia para o Senhor. E hoje vamos estar falando desse amor que une, o amor que nós temos pelos outros, o amor que Paulo tinha por Onésimo e tinha por Filemão também. Amém? Então, o amor ao próximo, aquilo que realmente unia Paulo, que fazia Paulo pregar o Evangelho, que fazia Paulo anunciar Jesus Cristo, não como uma nova religião, não como uma nova forma de pensar, uma nova filosofia, mas com o amor. O amor é que movia Paulo, o amor ao próximo é que movia Paulo. Paulo não fazia isso por obrigação religiosa. Paulo pregava o evangelho por amor ao próximo. Então, agora Paulo coloca para Filemão algo que eles tinham muito em comum, que era o quê? O amor que os unia, o amor ao próximo. Amém? Então, o amor ao próximo que veio na vida de Paulo fez Paulo pregar para Onésimo, fez Paulo pregar para Filemão, e esse amor uniu agora eles em Cristo Jesus. Então, o verso 17, olha o que Paulo fala, para nós começarmos os nossos comentários nessa manhã. Verso 17, assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Então, Paulo está dizendo, ó Filemão, se tu me tens por companheiro, isso é, se tu me tens por um participante, por um parceiro, se estamos juntos nessa tarefa, se estamos no mesmo propósito. Então Paulo está lembrando, está fazendo Filemão reconhecer o que eles tinham juntos, o que eles tinham em comum. Então, se me tens por companheiro, então alguém que faz uma tarefa contigo, alguém que faz um trabalho contigo, alguém que faz alguma realização junto contigo, é um companheiro, é um participante, é alguém que está no mesmo propósito, na mesma tarefa. Então Paulo diz, Filemão, se tu me tens por companheiro, se tu me tens por companheiro, faz o quê? Então aí que ele coloca para Filemão, se tu me tens por companheiro, recebe-o. Recebe quem? Onésimo. Então essa palavra receber é dá um bem-vindo para ele, seja caloroso, seja receptivo, tenha forte interesse pessoal. Então olha só, Paulo está dizendo, Filemão, se tu me tens como participante,
se tu me tens como participante do mesmo propósito, se tu me tens como companheiro, como irmão, né, como uma pessoa muito próxima, recebe-o. Recebe quem? Onésimo. Esse receber é o quê? Tenha interesse pessoal, tenha um forte interesse pessoal. Mas como é que vai ser o nível desse forte interesse pessoal? Aí Paulo coloca, como a mim mesmo. Então, pode-se entender que Paulo e Filemão tinham um relacionamento muito próximo, muito amigo, muito querido. Então, por isso que ele coloca isso para Filemão. Filemão, se tu me tens por companheiro, se tu me tens por participante no mesmo propósito, tenha um forte interesse pessoal, recebe ele. De que jeito? Como se fosse eu, como a mim mesmo, como se eu mesmo fosse até ti, Filemão. Então, Filemão, a mesma alegria, a mesma atitude, o mesmo amor que tu vai me tratar, trata Onésimo. Olha só como Paulo está colocando para Filemão a maneira que ele deveria receber Onésimo. Ó, Filemão, recebe Onésimo da mesma maneira que tu ia me receber, com o mesmo amor, com a mesma alegria, com a mesma satisfação. Tá entendendo? Sem olhar para os meus defeitos, sem olhar para as minhas falhas, mas olhando para mim, porque nós temos juntos o mesmo amor que eu sinto por ti, Filemão. Eu sei que tu sente por mim. Então, como tu iria me receber? Recebe também Onésimo. E isso tem que ser o nosso tratamento com todas as pessoas. Tá entendendo? Nós temos que ter esse relacionamento com todas as pessoas, independente se elas têm a nossa crença ou não. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é difícil, que tem pessoas, como a gente fala no linguajar bem popular, é difícil de engolir, é difícil até de ter relacionamento, mas o que Paulo está falando? Está dizendo, Filemão, recebe Onésimo como tu me recebesse, como se fosse eu. Então não faça acepção com Onésimo, não faça acepção de pessoas. Tiago 2:9, ele escreve na sua carta e diz, não fazeis acepção de pessoas, senão vocês vão ser transgressores da lei. Olha só o que Tiago está colocando. Então, não façam acepção, não se mostrem parciais. Já pensou? Chega ali Paulo, ô Paulo querido, meu amigo, vem cá, dá um abraço caloroso, né? Aí chegou Onésimo, oi, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom? Então, há uma acepção, há um tratamento diferenciado. Claro, é uma questão difícil? É, mas o teu coração tem que pensar dessa maneira. Você tem que procurar no teu coração. Qual era a intenção de Paulo? Era pregar o evangelho. E o principal base do evangelho é o amor. É o relacionamento entre os seres humanos. É o relacionamento amoroso. O que vai ligar os seres humanos na eternidade, lá na glória, é o amor. Gente, não é porque o amor, como Paulo fala na sua carta aos Coríntios, tudo suporta, tudo crê, não folga com a injustiça. Então o amor de Deus, ele é perfeito. Então nós vamos estar vivendo na eternidade o amor perfeito. Vai ser impossível você pensar mal de alguém, você ter sentimentos negativos, você pensar coisas ruins, você se magoar, você se entristecer na eternidade. Será impossível, porque a esfera de amor será tão grande, tão maravilhosa, tão poderosa, que será impossível. Aleluia! Impossível, meu irmão. Impossível. Você vai se relacionar com todas as pessoas de uma forma incrível. A comunhão entre os irmãos na eternidade vai ser fantástica. Mas nós podemos usufruir disso aqui já. Já. Por isso que Paulo fala, Filemão, recebe Onésimo como se fosse eu. O mesmo amor que tu tem por mim, Filemão, tenha por Onésimo. Não faça acepção de pessoas. Filemão, se tu me ama, sim. E tu se ama também, Filemão? Sim. Então, me ame, Filemão, como tu se ama. Então, ninguém se machuca. Ninguém quer se machucar. Ninguém quer se maltratar. Então, tenha isso para os outros também. É o que Jesus falou quando perguntaram para ele, Senhor, qual é o grande mandamento? Aí Jesus disse,
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e com toda a tua alma. E Marcos e Lucas acrescentam, Lucas acho que acrescenta, e também com todas as tuas forças. E o segundo mandamento, semelhante a este, isso é da mesma força, do mesmo propósito, da mesma validade. O segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás ali quer dizer o quê? Tenha prazer. Tenha prazer por ele. Tenha prazer. É o amor ágape, o amor perfeito. Tenha prazer. O teu próximo, na cultura judaica, era pessoas da mesma comunidade, era pessoas da mesma clã, da mesma família. Mas no cristianismo é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque todos, sabe por que qualquer pessoa? Porque todos carecem da misericórdia de Deus. Não é porque a pessoa não tem a mesma crença que eu tenho, não é porque a pessoa não tem a mesma fé que eu tenho, que ela não merece Deus. Claro que ela merece Deus, todos nós merecemos. Então, olha só, o amor ao próximo é por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Como a ideia qual é que é? Como se você se relacionasse consigo mesmo. Como você se ama, ame também o teu próximo. Então, por isso que Paulo fala: Filemão, receba Onésimo com o mesmo amor que tu tens por ti, que tu tens por mim. Recebe Onésimo. Outra, foi o que Jesus também falou no Sermão do Monte. Tudo que vocês querem que os homens façam por vocês, façam também pelos outros. Eu não quero que as pessoas me tratem bem? Quero. Então eu vou ter que tratar os outros bem também. Eu não quero que as pessoas sejam legais comigo? Então eu vou ser legal com os outros também. Então é isso. Olha só que um versículo só já abre uma margem maravilhosa do nosso tratamento com as pessoas. Isso é cristianismo, ok? Isso é vida cristã. Que o Espírito Santo te ajude, meu irmão. Que o Espírito Santo te ajude a tu viver um cristianismo real, um cristianismo autêntico, não umas regras religiosas. Isso é terrível. Regra religiosa é terrível. Onde as regras são fortes, o relacionamento é fraco. Vou repetir aqui. Onde as regras são fortes, o relacionamento é fraco. Amém? Então, Paulo, o que ele fez? Ele está colocando Onésimo no lugar dele para Filemão o receber, certo? Então, vamos repetir. Paulo está colocando Onésimo no lugar dele para Filemão o receber. Agora, no verso 18, Paulo inverte. Agora, ele se coloca no lugar de Onésimo. Por que Paulo se coloca no lugar de Onésimo? Por causa que algo que houve, que Onésimo fez, que prejudicou a Filemão. Vamos ler, verso 18. Se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Então, se te fez algum dano, essa palavra dano é se ele agiu injustamente, se ele prejudicou, se ele errou. Olha só, agora Paulo está se colocando no lugar de Onésimo perante Filemão. Ó Filemão, se ele te fez algum dano, essa palavra dano é uma forma branda, uma forma mais amena de falar se ele te roubou. Olha só o que Paulo está dizendo. Filemão, se ele te passou a perna, se ele te roubou. Aí ele continua. Então, se ele te deve alguma coisa, então Paulo está colocando para Filemão algo que parece que Onésimo fez, que ele roubou. Quer dizer, ele pegou algo indevidamente. Então, isso que Paulo está dizendo. Olha, se ele te pegou algo indevidamente, se ele te roubou, se ele te furtou, ou se te deve alguma coisa, então, ou se deve, se ele tem uma dívida, se tem algo para cumprir contigo, se ele tem uma pendência contigo. Então, olha só, agora Paulo entra num campo mais pesado, gente. Ó, se ele te fez algum dano, se ele te roubou, ou se ele te deve, se ele tem alguma pendência contigo, se
Então, Paulo, ele está se colocando agora no lugar de Onésimo, numa questão que Onésimo prejudicou Filemão. Uma questão que Onésimo trouxe um desprazer a Filemão. Porque Paulo está escrevendo uma carta para ajudar Onésimo a se reencontrar com Filemão. Então vamos lá. Então Paulo está dizendo no verso 18, se ele te fez algum dano ou se te deve alguma coisa, aí Paulo diz assim, cobra dele quando ele chegar, tu tá certo, isso é justo, cobra dele. Não, Paulo não aplica, tá entendendo, gente? Paulo não aplica a lei, vamos dizer assim, não aplica a regra religiosa, ele usa do amor. Ele usa do amor. Olha só, se ele te fez algum dano, se ele te deve alguma coisa, cobra dele. Isso mesmo, cobra dele. Tu tá certo, Filemão, tem que cobrar mesmo. Ele comprou, não pagou, tem que cobrar mesmo. Mas olha o que Paulo fala. Põe na minha conta. Põe isso à minha conta. Olha só, irmão. Olha o que Paulo está fazendo. Tu fala, olha, o cara é bacana, o cara é legal, o cara é gente boa, recebe lá, dá atenção para ele, é uma coisa. Agora tu dizer, ó, se ele te roubou, se ele te passou a perna, se ele te fez algum mal, recebe ele bem, e tudo que ele está devendo, põe na minha conta. Irmão, olha só o que Paulo está fazendo. Trate ele com amor. Não aplica aquilo que todo mundo aplicou. Ó, vai pagar. Eu te amo, pode vir aqui, eu vou te receber, sou um irmão de Jesus, mas tem que me pagar. Tem que me pagar. Tá vendo? É muito fácil nós dizer que amamos, mas quando dói no nosso bolso. É? Né? Quando dói no nosso bolso, como é que fica o negócio? É difícil, irmãos. Não vamos dizer aqui que somos os melhores, tal, né? Os bonzão, que perdoamos todo mundo. Não, gente. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, se ele te passou a perna, se ele te lesou teu bolso, põe na minha conta. Põe na minha conta. Então, cobra de mim. Age como se fosse eu que tivesse te devendo, Filemão. Age como se fosse eu que tivesse te roubado, Filemão. Age como se fosse eu que tivesse te passado a perna, Filemão. Olha o que Paulo está dizendo. Como que Filemão ia cobrar de Paulo? Uma que estava lá na prisão, né? Mas beleza, não é? Mas não é essa a questão. Como? Como se o que unia Paulo, Filemão, era o amor em Cristo, era essa comunhão que eles tinham, que Paulo se sentia seguro de colocar isso para Filemão. Paulo tinha uma segurança tremenda de colocar isso para Filemão. Ó, põe na minha conta, porque como é que Filemão ia cobrar de Paulo? Se Paulo pregou o evangelho e ajudou Filemão a se encontrar com Cristo, se Filemão se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, graças ao evangelho que Paulo pregou, como que ele ia colocar isso na conta de Paulo? Então, Filemão, assim como tu faz isso comigo, faz com Onésimo. Faz com Onésimo. Paulo estava, de certa forma, lembrando do grande sacrifício de Cristo. Então, Cristo colocou na conta dele, aleluia, Cristo colocou na conta dele os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Imagina Jesus chegando para o Pai, Deus Pai, dizendo, Pai, se o Alfredo errou, se ele deve alguma coisa, põe na minha conta. Meu Deus, gente, que tremendo. Pai, se o Alfredo te deve, se o Alfredo fez algum dano, se o Alfredo te passou a perna, Pai, o filho diz para o Pai, põe na minha conta. Isaías 53:5. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que tremendo! Que tremendo! O Filho colocando na conta dele as nossas falhas. Ele foi ferido pelo quê? Pelo que ele fez? Pelo que ele errou? Não. Por nossas transgressões. Ele foi moído pelo quê?
pela aquilo que ele roubou? Não, ele era justo. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. A palavra iniquidade quer dizer maldade, por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz, quer dizer, tu é tranquilo, tu tens essa paz interior, porque alguém foi castigado, tu não. O castigo que tu traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí no verso 12 de Isaías 53 fala assim: ele levou sobre si o pecado de muitos, os erros, as transgressões, as falhas, aquilo que nos condenaria perante Deus, ele levou sobre si. Pai, se o Alfredo errou, se o Alfredo falhou, se o Alfredo pecou, põe na minha conta. Meu Deus. Põe na minha conta. Eu acho que esse termo, põe na minha conta, Paulo talvez ensinou o evangelho para Filemão, falou do evangelho para Filemão e disse: Filemão, Jesus colocou na conta dele as nossas falhas, os nossos pecados. Aí quando talvez Paulo fala disso, põe na minha conta, Filemão. Estava lembrando, Filemão, desse ato maravilhoso de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Então como que Filemão ia cobrar de Paulo? Como que ele ia cobrar de Onésimo? Tá entendendo? Então, Filemão, assim como Cristo fez comigo e contigo, faz também. Faz também. Como Cristo nos perdoou, perdoe também. Meu Deus. Meu Deus. Não, tem que pagar. Tá devendo? Tem que pagar. Claro, irmão, a gente não quer perder o dinheiro, a gente não quer perder o bem que a gente conquistou. A gente tem zelo por aquilo ali. Eu concordo. A gente tem zelo pelo bem que a gente conquistou. Mas, irmãos, tem coisa que não vai adiantar, não vai nos edificar. Quando nós partirmos daqui, não vou levar nada. Nada. Não vamos levar nenhum bem que a gente conquistou. Cuide, tenha zelo, eu concordo. Mas não perca a tua salvação, não perca a tua paz, não perca a alegria que Cristo conquistou na cruz do Calvário, por causa de bens terrestres. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E estas coisas, Jesus não falou as demais coisas, Jesus falou, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que é estas coisas? Aí o contexto diz, o comer, o vestir e o beber. Então Deus vai te dar condições de viver justa e dignamente. Amém? Mas para isso tens que buscar primeiro o reino dos céus. O reino dos céus. O reino dos céus é isso. Como Cristo te perdoou, perdoe também. Perdoe também. Isso é reino dos céus. É difícil, às vezes que tem pessoas que não é fácil. Mas se o amor de Cristo está nas nossas vidas, irmãos, eu digo que é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Então, agora, Paulo parte para o verso 19, onde ele fala, parece que ele está assinando isso. Põe na minha conta, Filemão. Tá? Parece que ele está assinando no verso 19. Olha o que ele fala no verso 19, para nós encerrarmos nessa manhã. Muito obrigado pela tua participação, irmão. Você é uma bênção. Verso 19. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que, ainda mesmo, a ti próprio a mim me deves. Essa frase aqui parece que ficou um pouco complicado de entender, mas vamos comentar ela. Verso 19. Agora Paulo confirma que é ele que vai ressarcir a Filemão. Ele confirma, diz, eu, chamando a responsabilidade para si. Eu, Paulo. Então, olha só, ele está chamando a responsabilidade para ele. Eu, Paulo, com a minha própria mão escrevi. Porque às vezes eles usavam um amanuense. O que é? É um escritor. Tu ficava ditando e ele escrevia a carta. É isso que é um amanuense. Mas agora ele mesmo diz, eu com a minha própria, eu pessoalmente. Olha, Paulo chamando a responsabilidade para si. Eu, Paulo, pessoalmente escrevi essa carta. Então não usei o amanuense. Não pedi para outra pessoa escrever. Eu mesmo escrevi. Olha só, Paulo chamando a responsabilidade para si.
Meu Deus. Paulo chamando a responsabilidade para si, irmãos. Isso é tremendo. Ser salvo é um privilégio. Ser cristão é um privilégio maravilhoso. Mas tem as suas responsabilidades. Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Está na palavra. Quanto mais for dado, mais será cobrado. Ah, eu quero o dom disso, eu quero o dom daquilo. Amém. Peça. Peça mesmo. Busque mesmo. Mas quanto mais for dado a ti, mais será cobrado. Mais será cobrado. Ai, Deus me abençoa, abre as portas financeiras. Deus vai abrir. Mas quanto mais for dado, mais será cobrado. Meu Deus, irmão. Preste muita atenção no que tu pede em prol do reino. É em prol do reino, não é em prol do benefício teu. Eu vou falar aqui de novo. Evangelho não é emprego. Chamada não é emprego. Ok? Pastor não é emprego. Líder de ministério não é emprego. É chamada. Líder de ministério, líder de comunidade de fé que está usando do evangelho para benefício próprio, vai prestar conta com Deus. Vai. Vai prestar conta com Deus. Eu fico às vezes um pouco triste, um pouco chateado com essas pessoas. Tudo bem, mas o que me deixa, eu deveria ficar mais preocupado com essas pessoas do que triste. Por quê? Porque Jesus vai cobrar. E a balança vai pesar, gente. Vai pesar. Por isso que eu digo, chamada para o evangelho não é emprego. Não é para se beneficiar. É para servir. É para cumprir a chamada. Então, por isso que Paulo fala, eu, Paulo, pessoalmente escrevi. Então, assim, ele está dizendo, Filemão, tu me conhece? Tu sabe quem eu sou? Tu me conhece, Filemão? Então, Paulo está dizendo, se tu me conhece, eu pagarei. Eu o pagarei. Eu vou quitar essa dívida. Eu me responsabilizo pelo que foi feito. Eu vou te reembolsar. Eu vou te devolver isso. Então, irmãos, olha Paulo trazendo a responsabilidade para si como cristão. Eu vou te pagar. Quer dizer, o amor de Cristo que está no coração de Paulo é tão tremendo, é tão forte, que ele se coloca para quitar essa dívida. E tinha o costume ainda que a pessoa não quitasse a dívida, ela ficaria de escrava. Ok? Ficaria de escrava para aquela pessoa enquanto a dívida não fosse até pagar a dívida. Então Paulo está, de certa forma, dizendo assim, ó, Filemão, eu vou pagar. Se o Onésimo te pegou dinheiro, furtou, roubou de ti, então põe na minha conta. Eu vou te pagar. Eu vou ficar escravo para quitar essa dívida. Já pensou, irmão? Olha, a Paulo está tentando sensibilizar Filemão para ele perdoar as coisas? Será que Paulo seria tão leviano? Paulo seria tão hipócrita a ponto de se beneficiar da amizade em Cristo com Filemão para sensibilizar ele, para ele perdoar a dívida de Onésimo? Será que Paulo seria tão hipócrita? Nunca, irmãos, nunca. Paulo sabia da responsabilidade que ele tinha como pregador do evangelho. Então Paulo nunca ia usar da sua amizade com outra pessoa, outro crente, para benefício, para se sensibilizar. Não! Paulo não seria leviano. Está entendendo? Esse negócio de gente que tenta sensibilizar os outros por causa da amizade, para conseguir o benefício humano. Não faça isso! Não faça isso! Não faça isso, por favor. Amém, irmãos? Amém? Então, Paulo garante que eu me responsabilizo. Filemão, eu me responsabilizo. Então, Paulo diz, eu pagarei. Agora chega nessa parte do versículo que dá um outro entendimento. Né? Parece um entendimento, fica meio distante. Não, eu te pagarei. Para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves. Então,
Ó Filemão, eu me responsabilizo, porque eu escrevi com a minha própria mão, eu pessoalmente escrevi. Eu pagarei, eu quitarei essa dívida, para não te dizer, olha só, para não falar para ti. Tá vendo? Filemão, olha como Paulo está, por isso que Paulo não está tentando sensibilizar Filemão. Eu te pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves, para não te dizer que você deve a vida a mim. Não, Paulo está sensibilizando Filemão. Não, não está, gente. Não está. Paulo não seria hipócrita. Paulo não seria leviano. Ele está dizendo, não preciso, a nova tradução da linguagem de hoje está dizendo assim, ó, não preciso lembrar você que você me deve a sua própria vida. Então o que Paulo está falando, olha, eu vou pagar para não ter que dizer que você me deve a vida. Quer dizer, Filemão, tu não deveria nem, Paulo poderia sensibilizar, Filemão, tu deve a tua vida para mim. Tu está salvo, tu é remido, lavado no sangue de Cristo por minha causa. Então perdoa essa dívida aí. Não, Paulo não faz isso. Eu vou pagar para não dizer que tu me deve a vida. Aí ele está querendo chamar a atenção. Não! Não, gente. O amor, ele faz nós entender essa situação. O amor ao próximo faz nos entender. Paulo não estava cobrando, ok? Não era uma cobrança de Paulo para Filemão. Ah, Filemão, tu me deve a vida, então tu não pode cobrar. Mas eu vou pagar, tá bom? Ah, Filemão, tu me deve a vida, mas eu vou pagar. Não! Paulo não ia usar desse subterfúgio. Paulo tinha a responsabilidade como um grande pregador do evangelho, como um evangelista, como um homem de Deus que estava anunciando a Cristo. Paulo tinha toda essa responsabilidade na sua vida. Então Paulo não seria leviano. O amor que ele tinha por Filemão, o amor que ele tinha por Onésimo, era muito maior do que esse tipo de situação, do que essas pecuinhas. Gente, com certeza, se essa situação fosse num lugar aí, numa congregação, numa comunidade de fé que nós vivemos ou vivenciamos, com certeza ia não, porque vai pagar, tem que pagar. Ah, tu me deve, então não paga também. Ia trazer um monte de problema. Mas olha como Paulo está dizendo, o amor ao próximo faz nós tomarmos atitudes como essa, de não ser leviano, não ser hipócrita, mas tratar tudo com amor. E é isso que Paulo estava tratando com Filemão. Filemão, coloca na minha conta. Eu vou pagar. Não preciso dizer que tu me deve a vida. Não preciso dizer. Que tremendo, irmãos. Isso é reino de Deus. Isso é evangelho. É o que eu sempre falo. Viva uma vida com Deus. Não, a regra religiosa ia dizer, tem que pagar. Está devendo, tem que pagar. Está entendendo? Mas olha como é que Paulo trata essa situação. O amor ao próximo. O amor perdoa, o amor sara, o amor cura, o amor transforma. Amém, meus irmãos? Medite nesses versículos desta manhã. Medite na palavra de Deus. Medite na tua vida. Como você está fazendo a tua vida com Deus? Um livro de regras religiosas que você é obrigado a fazer isso, obrigado a fazer aquilo? Ou você faz por amor? Ou você faz porque ama a Cristo? Amém? Pense nisso nessa manhã. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por estar acompanhando essa aula. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família. Hoje, domingo à noite tem o culto na tua congregação. Vá lá, adore a Deus, rasgue o teu coração, se encha da palavra e tenha um resto de domingo abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe, fique na paz. Tchau.